Senhoras e senhores, muito obrigada a todos que vieram nos visitar, a todos e a todas que vão assistir esta belíssima palestra. Eu convido neste momento o senhor professor Décio Schauren para que se coloque aqui ao lado do presidente Cristiano Rios, juntamente com ele o diretor da Genealogia RS, senhor Nélio Jair Schmidt. A partir deste momento, Andréia passa a ler o currículo do nosso palestrante. Tenham todos uma ótima tarde. Senhor Décio nasceu em 21 de junho de 48 em Arroio do Meio, professor formado em letras pela URGS, genealogista e pesquisador de história da imigração alemã. Publicou livros de genealogia e histórias da família Schauren, Kuhn, Halber e Spaniel. É autor do livro Desvendando o Mito, a lenda do veleiro Cecília, o que também traduziu e publicou em alemão como Segelschiff, Cecília, Legend und Wirklichkeit, coautor dos livros da série da Genealogia RS. Colonizadores do Rio Grande do Sul, volume 1, como o artigo A Formação do Império Alemão e suas implicações na imigração massiva dos alemães. E Colonizadores do Rio Grande do Sul, volume 2, com o artigo A Formação do Império Austro-Húngaro e sua diversidade étnica. Autor dos artigos História da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul, Hunsrück Heimat, e o reformador Martin Luther, História e Genealogia. A partir deste momento, é tudo com os senhores. Eu só queria novamente então agradecer ao Décio, agradecer a Rosemary Menzo, que o Décio entrou em contato com a Rosemary entrou em contato com a gente, e nos dizer que o Décio nos botou no trabalho, porque nós estávamos programados para fazer uma exposição diferente ao bicentenário, bem mais para frente, lá em julho, agosto. Eu cheguei a perguntar pro Décio em que época. Ele disse: não, mais para frente eu vou para a Alemanha, tem que ser agora. Então vamos trabalhar, vamos acelerar a exposição e fazer tudo junto. Mas enfim, acho que ficou bom. Muito obrigado por ter vindo. Eu acho que de todos os germânicos que vieram para o nosso município aqui, pomeranos, renanos, bavários, enfim, provavelmente os boêmios como região, acho que é o maior número de germânicos que vieram para cá. Então acho que a palestra vai ser muito bem-vinda, vários descendentes aqui. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Quero agradecer muito ao presidente, Dr. Pires. Eu sou Nélio Schmidt, diretor do Genealogia RS, e fomos convidados para essa empreitada. É uma série de empreitadas que nós estamos tendo para esse ano, pelo bicentenário da imigração alemã. Nós temos um site onde tem todo o calendário dos nossos eventos até o final do ano. É fácil, é só entrar no Google e escrever Genealogia RS. Genealogia RS. Alles zusammen, tudo junto. Tá? Temos também um WhatsApp, temos também um Facebook, com mais de 10 mil participantes, onde é que consegue muitas informações. Nós estamos editando, esse é o livro volume 3, com 450 páginas. Nós estamos editando o volume 4, que vai ultrapassar os 550 páginas. E são 50 famílias com a genealogia e a história. Tem junto alemães, tá? E tem junto também alguns boêmios. Tá?
Temos aqui presente uma autora que entrou com 7 famílias, fez um trabalho excepcional, né? Esse livro nós vamos estar lançando ele dia 8 de junho em Novo Hamburgo, tá? Para nós sempre é uma alegria muito grande de fazer esses encontros, quando a gente é convidado por pessoas que são tão queridas. E já outras vezes a gente esteve por aqui com palestras também, e hoje estamos aqui com o Décio, que vai conversar um pouquinho mais sobre os boêmios. Se alguém mais depois quiser conversar alguma coisa, a gente está inteira à disposição. Eu agradeço muito, mais uma vez, essa oportunidade ao nosso amigo, que eu não conhecia como presidente, né? Tá bom? Seria isso por enquanto, tá? Muito obrigado, né? Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o diretor do Museu Histórico aqui de Venâncio Aires, Dr. Cristiano Pils, e cumprimentá-lo pela organização desse evento, que é uma promoção conjunta do Museu e do Genealogia RS. Quero cumprimentar as autoridades, cumprimentar o Rafael Gessinger, presidente da comissão das comemorações do bicentenário da imigração alemã. Em nome dele, cumprimentar as autoridades presentes e cumprimentar todos vocês que se interessaram. Provavelmente a maioria tem uma ascendência alemã e se interessaram por vir aqui conhecer um pouco mais da história. Isso é muito importante quando nós comemoramos 200 anos de contribuição dos imigrantes alemães e seus descendentes para a formação da nação brasileira. É importante que a gente conheça a história e saiba com que os alemães efetivamente contribuíram. Eu resolvi falar sobre a história dos imigrantes boêmios porque aqui nós temos uma colônia muito forte de boêmios, e esses boêmios que vieram para cá eram boêmios de fala alemã. A grande maioria dos que vieram para o Rio Grande do Sul eram boêmios de etnia alemã, porque tem a etnia tcheca que vieram alguns, mas vieram em menor número. Então aqui em Venâncio Aires nós vamos falar sobre a história da Boêmia e a história desses imigrantes, que nós estamos comemorando os 200 anos de imigração alemã, e esses boêmios então eram falantes de alemão, apesar de que não eram da Alemanha, eles eram da Boêmia, do Império Austríaco ou do Império Austro-Húngaro. Nós vamos inicialmente iniciar com uma música. Eu quero dizer que eu não sou tão eclético quanto o amigo Rafael Gessinger, que chega aqui na frente e canta em alemão. E é importante isso, sabe por quê? Porque os alemães manifestavam suas alegrias e suas emoções através de canções. Então, nós vamos ouvir uma canção lá da Boêmia, Tief drin im Böhmerwald. Tief drin im Böhmerwald, da liegt mein Heimatort. Es ist gar lang schon her, dass ich von dort bin fort. Doch die Erinnerung, die bleibt mir stets gewiss, dass ich den Böhmerwald gar nie vergiss. Es war im Böhmerwald, wo mein
meine Wiege stand, im schönen grünen Böhmerwald. Es war im Böhmerwald, wo meine Wiege stand, im schönen grünen Wald. Conheciam essa canção? Quem daqui é descendente de boêmios? Levanta a mão, por favor. Tem bastante gente. Então, nós vamos iniciar a história dos imigrantes boêmios. E a primeira coisa, está dando microfonia. A primeira coisa é uma pergunta. E muita gente se faz e muitos não sabem responder. Os imigrantes boêmios eram alemães, austríacos ou tchecos? Claro que não vou responder agora essa pergunta, né? Mas durante a palestra vocês vão entender o que os imigrantes boêmios daqui eram. Pode passar adiante. Então, aqui nós temos um mapa da Europa e a Boêmia bem ao centro, esse ponto verde escuro. Só para vocês entenderem onde é que ficava a locação, a localização. Então, bem na Europa Central. Pode passar adiante. Então, onde fica a Boêmia? Quando os boêmios vieram para cá, a Boêmia era um reino e pertencia ao Império Austro-Húngaro. Então, era um império formado pela Áustria e pelo Império Austríaco e pela Hungria, o Reino da Hungria, na época. A Boêmia, com 52.758 km², isso corresponde a um pouquinho mais do que a metade de Santa Catarina. Então, vejo que não era um país do tamanho do Brasil. Então, é uma região histórica da Europa Central e hoje faz parte da República Tcheca, ou Tchequia. E formando mais ou menos 2/3 da área da República Tcheca, a Boêmia. Então, E a Boêmia era um reino autônomo, naquela época que vieram os imigrantes, desde 1212, e fazia parte do Sacro Império Romano, e a Alemanha não existia. Então, praticamente o centro da Europa era o Sacro Império Romano Germânico, formado por um monte de países. O Sacro Império Romano Germânico, durante mais ou menos lá por 1400, 1500, chegava a ser formado por mais de 300 estados autônomos. Era uma verdadeira coxa de retalhos. A Boêmia, então, fazia parte desse Sacro Império. E a Boêmia era tão importante que o rei da Boêmia tinha um dos 7 votos que elegia o imperador. Tinha um dos 7 votos. Quando o Sacro Império Romano de Nação Germânica foi extinto em 1806, em função do avanço das guerras napoleônicas na Europa, o imperador Habsburgo, quer dizer, da Áustria, o imperador, ele se antecipou e fundou o Império Austríaco em 1804. Então, o Sacro Império Romano de Nação Germânica, ele foi extinto depois de 800 anos de existência. E, então, o Reino da Boêmia passa a fazer parte do Império Austríaco, comandado pelos Habsburgos, que era uma dinastia que comandava o Império Austríaco, né? Depois, em
1867, o Império a Boêmia passa a pertencer ao Império Austro-Húngaro, até a queda desse império no final da Primeira Guerra Mundial. Então, a Áustria-Hungria se desagregou e se formaram vários países novos. E dali surgiu, inclusive, a Tchecoslováquia. Então, o Reino da Boêmia, o território que era do Reino da Boêmia, passa a fazer parte da Tchecoslováquia. E em 1993, quando os tchecos e eslovacos decidiram criar dois países, a Tchequia e a Eslováquia, ou República Tcheca e a República Eslovaca, então a Boêmia fica dentro da República Tcheca, fazendo mais ou menos 2/3 do território da República Tcheca. Pode passar adiante. Aqui um mapa com a Tchequia no centro aqui, a gente vê a fronteira da Alemanha ao oeste, a Polônia ao norte, ao leste a Eslováquia e ao sul a Áustria. Pode passar adiante. Bom, vamos entrar um pouco na história para vocês entenderem como a Boêmia era um negócio complicado. Muita gente passou por ali e ocupou essa região. O território da Boêmia inicialmente era povoado pelos celtas. Os celtas é o mesmo povo do qual se originam os alemães, os austríacos, o pessoal do Vêneto no norte da Itália, grande parte dos franceses, os ingleses, os irlandeses, todos eles descendem dos celtas. Então, milhares de anos antes de Cristo, os celtas já estavam naquele território, que depois formou a Boêmia. No século V antes de Cristo, habita ali a tribo celta dos boios, e dali vem o nome Boêmia, porque em latim eles chamavam de boioemo. Então, só para entender de onde é que vem esse nome Boêmia, o que significa? Não tem nada a ver com boemia. Então, pelo início da era cristã, a região foi invadida pelos marcomanos, que era uma tribo germânica. E no século VI, depois de Cristo, os eslavos começam a ocupar e povoar a Boêmia e expulsam as tribos germânicas dos turíngios e longobardos que estavam lá. Então, a tribo dos tchecos permanece na Boêmia a partir do século VI. Por volta do ano 800, os francos invadem a região, tomam conta da região, através das tropas do imperador Carlos Magno, que introduz o cristianismo na região, com padres bávaros. Pode passar adiante. E por volta do ano de 870 depois de Cristo, um príncipe eslavo da tribo dos tchecos se autoproclamou duque da Boêmia. E a residência, a sede do governo dele era um burgo ao norte de Praga. Praga hoje é a capital da Tchequia. Nessa época foi fundada a igreja de São Clemente, a mais antiga da Boêmia, que ainda existe. E começa a haver uma aproximação da Boêmia com a Bavária e a cultura latina. Quer dizer, os eslavos, que vêm lá da Eurásia, eles vão começando a assimilar mais a cultura ocidental. E com isso, muitos bávaros se estabelecem na Boêmia, na fronteira Boêmia com Bavária. Mais tarde começa a haver uma série de conflitos entre os príncipes boêmios, e o príncipe Venceslau é assassinado pelo irmão Boleslau, e se torna um mártir, é canonizado, e hoje é o padroeiro da República Tcheca. Pode passar adiante. Isso aí, então, era o Sacro Império Romano Germânico por volta lá de 1500, né? Então, vocês veem aqui a Boêmia fazendo parte desse império, do Sacro Império Romano Germânico. Pode passar adiante.
Ainda antes do ano 1000, a Boêmia se torna um feudo do Sacro Império, né? Adquire status de principado. E a partir de 1212, a Boêmia se torna um reino com um título real hereditário e passa a ter um dos 7 votos que elegia o imperador, como eu já falei. O rei Otakar II ampliou seus domínios para a Boêmia, Morávia, Silésia, Eslováquia, Lusácia, Áustria, Estília, Caríntia e Carniola. Em 1278, começa um declínio desse rei, quando ele é derrotado pelo Duque Rodolfo da Áustria, da Casa dos Habsburgos. E a partir daí, os Habsburgos começam a comandar a Áustria e, um pouquinho mais adiante, também a Boêmia. E com isso, com o rei da Boêmia tendo sido derrotado pelo rei da Áustria, começam povoações de colonos alemães com técnicas agrícolas mais avançadas, principalmente no lado da Áustria e no lado da Alemanha e no norte, né, da Boêmia. E os alemães e bávaros fundaram 834 aldeias. Aí a gente começa a entender por que inicialmente estavam ali os tchecos eslavos, né? E depois os alemães formaram uma segunda grande etnia. Então, 2 grandes grupos étnicos, alemães e tchecos, que não se misturam. Os alemães moravam numa parte do território e os tchecos na parte mais central do território. Pode passar adiante. No século XIII, os reis da Boêmia passam a aceitar os costumes do Ocidente. Isso a gente já tinha visto antes, que eles tinham iniciado. E o Carlos IV se torna o primeiro rei da Boêmia e que se torna ao mesmo tempo imperador do Sacro Império Romano Germânico. E a capital do Sacro Império Romano Germânico passa a ser Praga, que é a capital da Boêmia e hoje capital da República Tcheca. E com isso, com esse rei, Praga recebe a primeira universidade do centro da Europa. Então se torna uma capital do saber. Depois de 1400, há uma decadência da monarquia e da igreja, e o reitor da Universidade de Praga, Jan Hus, começa a pregar a reforma da igreja. Mas o que acontece? Ele é condenado à fogueira. Então, ali começam, vocês viram antes que o Carlos Magno iniciou o cristianismo na região. Ali começa o protestantismo na Boêmia. Então, inclusive depois da morte do Jan Hus, começam as guerras hussitas, quer dizer, guerras entre protestantes e católicos. Bom, os Habsburgos, que comandavam a Áustria, ao contrário de muitos países que faziam guerras para conquistar territórios, eles tinham uma política diferente, a política dos casamentos. Então, em 1526, o rei da Hungria e da Boêmia, Luís II, ele foi derrotado e morto na guerra contra os turcos. E a Hungria se torna um estado vassalo do Império Turco-Otomano. Só que o arquiduque Fernando da Áustria, ele contestou isso e começou uma guerra contra os turcos, da Áustria contra os turcos, porque os turcos estavam avançando na Europa, né? E então, com essa contestação, ele é eleito rei da Boêmia e da Hungria, porque a mulher dele, ele era casado com a Ana da Boêmia e Hungria. Então vejam só, a política dos casamentos. Então, os Habsburgos passam, a monarquia dos Habsburgos passa a ter o arquiducado da Áustria, o reino da Boêmia e o reino da Hungria.
E com isso eles começam a germanização de toda essa região. Então, começam a se criar conflitos com as outras etnias. Conflito entre tchecos e alemães, principalmente na Boêmia. Tá? Começa a germanização, colonos alemães começam a ocupar as áreas desabitadas e de difícil acesso próximas às fronteiras oeste, norte e sul da Boêmia. O alemão e o tcheco se tornam línguas oficiais da Boêmia. Pode passar adiante. Então aqui vocês têm um mapa, aquela cor mais escura são os alemães, e mais ao centro da Boêmia, onde está escrito Böhmen, são os tchecos. Pode passar adiante. E como eu falei, começam a haver muitos conflitos entre tchecos e alemães, porque os austríacos tratavam os tchecos como cidadãos de segunda, como súditos de segunda categoria, né? E principalmente depois das guerras dos hussitas começa a haver uma briga entre protestantes e católicos. Os reis, os arquiduques da Áustria queriam impor o catolicismo. E o que aconteceu em Praga? Em 1618 acontece a famosa defenestração de Praga. Defenestração vem de fenestra, que significa janela em latim. E os protestantes da Boêmia jogaram os representantes dos reis católicos pela janela. Então, a famosa defenestração de Praga. E esse foi o estopim da Guerra dos 30 anos. Foi uma guerra que durou de 1618 a 1648. Destruiu boa parte da Europa. Uma guerra de protestantes contra católicos. Hoje, por exemplo, se vocês forem pesquisar seus antepassados, de 1650 para trás, vocês vão encontrar muito poucos dados. Por quê? Os católicos destruíam tudo que podia dos protestantes, e os protestantes destruíam tudo que podiam dos católicos. Mas essa guerra virou uma guerra pela disputa da hegemonia do poder na Europa, principalmente entre os Habsburgos, o Sacro Império Romano Germânico, e entre os Bourbons da França. Então, tanto que os Bourbons, que eram católicos, se colocaram na guerra ao lado dos protestantes para combater os Habsburgos. Então, essa foi uma guerra ferrenha que destruiu grande parte, principalmente da Europa Central, e na Boêmia, a Boêmia ficou em ruínas. Morreu mais de 70% da população da Boêmia. Mais de 70%. Então, a população da Boêmia, na época, diminuiu de 3 milhões para 800 mil habitantes. Depois disso, então, os Habsburgos continuam se impondo e a língua alemã começa a dominar na administração, na universidade e na indústria. E o conflito entre tchecos e alemães continua. Então, livros em língua tcheca são queimados. E uma coisa que é interessante perceber, muitos de vocês devem saber que existia um grande escritor da Boêmia, em tcheco depois, tchecoslovaco, que é o Franz Kafka. O Kafka, a língua materna dele era o tcheco, mas ele escreveu muitos livros conhecidos universalmente e eles foram escritos em alemão por causa disso, porque o alemão dominava na universidade ali, e o tcheco estava mais reduzido ao interior, ao campo, né? Naquela época. Então ali tem um quadro jogando os funcionários da monarquia dos Habsburgos pela janela. Pode passar adiante.
Em 1683, nós já falamos da invasão dos turcos otomanos na Europa. Em 1683, houve um cerco a Viena, que era a capital do Sacro Império Romano-Germânico. Um cerco de 2 meses, e o pessoal dentro dos muros de Viena já não tinha mais o que comer, quando finalmente um exército conjunto de poloneses, alemães e austríacos derrotou os turcos e os expulsou daquela região. Então, com a expulsão, os austríacos, sempre muito espertos, começaram a ocupar a região da Hungria, da Transilvânia, de onde os turcos estavam se retirando. Então, eles, os Habsburgos, começaram a habitar essa região, toda a região próxima do rio Danúbio, com colonos alemães, que se tornaram conhecidos como Suábios do Danúbio, Donauschwaben. E os Habsburgos vão aumentando seu território. Então, com a partilha da Polônia em 1772 entre Rússia, Prússia e Áustria, cabe à Áustria grande parte do sul do território polonês. Então, ali é formado o reino da Galícia e Ludomíria. Depois eu vou mostrar no mapa para vocês entenderem melhor. Com as guerras napoleônicas, acontecem pelo menos 3 grandes derrotas dos austríacos. E, como eu já falei antes, o Francisco II, o arquiduque da Áustria, ele é obrigado a abdicar do trono do Sacro Império Romano-Germânico. Então ele se antecipa, funda o Império Austríaco em 1804 e incorpora o Reino da Boêmia. Pode passar adiante? Aqui o mapa. Toda essa parte em vermelho é o Reino Austríaco. E o verde aliás, o Império Austríaco, e o verde é o Reino da Hungria. Então vocês podem ver a Boêmia lá em cima, fazendo parte do Império Austríaco. E a Galícia, que eu falei, ao norte ali, que essa toda é a parte sul da Polônia. Metade oeste eram poloneses e metade leste eram ucranianos. Vocês vão ver depois como o Império Austríaco e o Império Austro-Húngaro era um país totalmente heterogêneo, com uma variedade enorme de culturas e de etnias. Pode passar adiante. A Boêmia se torna um dos países mais industrializados da Europa. Tinha os famosos fabricantes de vidros. Tem uma cidade que se chama Pilsen, onde se fabricava cerveja. Por que os boêmios só chegaram na segunda metade do século XIX? Os alemães começaram a chegar em 1824, né? Por que os austríacos e os boêmios só chegaram bem mais tarde? Depois de 1870, aqui em Venâncio Aires, 1873. Porque inicialmente, como a Boêmia pertencia para a Áustria, e a Áustria tinha um ministro absolutista, todo-poderoso, que se chamava Metternich. Então, se algum súdito da Áustria apresentasse um pedido de imigração, isso era considerado uma ofensa, isso era considerado uma contestação ao poder legítimo do imperador austríaco. Então, praticamente ninguém se arriscava a fazer fazer um pedido de imigração. Então, isso influiu muito para que os austríacos e boêmios chegassem bem mais tarde. Em 1866 acontece a Guerra Austro-Alemã. Havia uma disputa pela unificação da Alemanha, ou de todos os territórios de fala alemã. E essa disputa se dava entre o Bismarck da Prússia e o imperador
da Áustria. Então, o imperador da Prússia acabou ganhando essa guerra contra a Áustria e com isso exclui a Áustria da Confederação Germânica. A Áustria, derrotada na guerra, é excluída da Confederação Germânica. E o Bismarck funda o Império Alemão em 1871 e ele que comanda, ele que dá as cartas, né? E o que a Áustria faz? A Áustria, então, em função dessa derrota e da perda, inclusive, de Veneza, no norte da Itália, tanto que tem os italianos aqui que vieram de Veneza e que, num certo momento, pertenceram para a Áustria, para o Império Austríaco, né? Então, em 1866, o Império Austríaco perde esses territórios no sul e ele, como forma de avançar, ele começa a avançar na direção do leste. Então, faz um acordo com o reino da Hungria e formam o Império Austro-Húngaro. Então, cada um, o Império Austríaco, mantém a sua capital, Viena, o Reino da Hungria mantém Budapeste como capital, mantém seus governos, só tem um imperador em comum e vários ministérios. Por exemplo, o Ministério da Guerra é um ministério comum. Então, com esse compromisso austro-húngaro, resultou a criação do Império Austro-Húngaro, que se torna o segundo maior país da Europa. Segundo maior país da Europa, só a Rússia era maior. E com 52 milhões de habitantes. A união do Império Austríaco e o Reino da Prússia, então, já falei, cada um mantinha sua autonomia em sua capital, mas tinha um imperador em comum e vários ministérios em comum, como o da guerra. E os húngaros nunca ficaram muito satisfeitos, porque todas as questões comuns estavam na mão dos austríacos, entre eles o próprio imperador. Pode passar adiante? Então, o Império Austro-Húngaro e sua diversidade étnica. Vocês vejam o seguinte: todas essas cores representam as etnias e as diferentes culturas desse grande império. E os monarcas Habsburgos, eles tiveram um grande problema. Primeiro, eles eram absolutistas, então o poder estava nas mãos deles. Eles nunca perguntavam para ninguém o que tinha que fazer. Eles eram absolutistas, né? E nunca respeitaram devidamente as outras culturas e as outras etnias. Tanto que eu já falei, por exemplo, que os tchecos eram considerados súditos de segunda categoria, né? Então isso criou conflitos. Essas etnias todas queriam mais autonomia e que elas não conseguiam. Então vejam só, ali bem no norte aqui, Böhmen, então o azul são os tchecos, o vermelho todos são os de etnia alemã. Aqui em marrom os eslovacos, a Galícia, aqui os poloneses, os ucranianos, os húngaros. Vejam toda essa parte mais vermelha aqui são tudo colônias de alemães do Danúbio. E aqui são rumenos. Lá nós temos essa parte aqui que são italianos. Aqui nós temos passou a ser a Iugoslávia, mas depois a Eslovênia, né? E em 1908 conquistaram a Croácia e a Bósnia, que esse inclusive foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, porque o pessoal havia grandes conflitos ali por causa da anexação,
E em 1914, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro foi morto por um estudante da Croácia. E esse foi o estopim da guerra, e que terminou com a desagregação, no final de 1918, terminou com a desagregação desse grande Império Austro-Húngaro, principalmente causado porque os monarcas habsburgos nunca souberam valorizar devidamente as múltiplas culturas e etnias. Sempre a tendência era germanizar tudo. A tendência era tornar eles cidadãos de segunda categoria, e o que criava problemas econômicos para eles, e muitos inclusive começaram a emigrar, né? Pode passar adiante. Então, ali mais uma vez, como eu já falei, havia 10 grandes grupos étnicos, eram 21 países ou diferentes nacionalidades. Os Habsburgos, como eu falei, não souberam trabalhar a riqueza dessa diversidade étnica e cultural. E aí eu faço uma comparação. Na Segunda Guerra Mundial, ou antes da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um conflito do governo Vargas, que tentou criar uma cultura única portuguesa no Brasil. Começou a perseguir os alemães. E hoje a gente pode aquilatar o quanto isso foi um erro, porque o governo do Rio Grande do Sul, por exemplo, e de Santa Catarina, nunca construiu escolas na colônia alemã, nunca formou professores que pudessem ensinar português, e proibiu os descendentes de alemães de falar alemão, e era a única língua que eles conheciam. Então, hoje a gente vê o quanto isso foi errado, porque eles podiam ter criado escolas multilingües, português, alemão, português, italiano, português, polonês, e hoje a gente vê que existe uma integração, isso não tem problema nenhum, cada um manteve suas culturas. Então, por exemplo, os alemães vão nos CTGs comer churrasco, dançar música gaúcha, e os gaúchos de todas as etnias vão na Oktoberfest comer linguiça assada, tomar chopp. E qual é o problema nisso? Então a gente vê que exatamente isso, saber valorizar a diversidade étnica é um grande ganho. As festas, esse tipo de festa das etnias, atrai milhões de turistas, não só brasileiros, estrangeiros. Então, esse tipo de coisa, os imperadores absolutistas não aceitavam, né? Então, como nós já vimos, houve a desagregação desse grande império na Primeira Guerra Mundial. Passa adiante. Esse é o imperador do Império Austro-Húngaro, ficou 68 anos no poder. Pode passar adiante. Então, como eu já falei, na Boêmia tinha 2 grandes grupos étnicos que não se misturavam. Os tchecos formavam aproximadamente 58% da população e os alemães aproximadamente 36%. Tinha épocas que tinha mais ou menos, mas na época que os boêmios vieram para cá, havia mais ou menos 3,2 milhões de habitantes de fala alemã. Pode passar adiante. Então aqui mais uma vez um mapa, onde mostra onde estavam os alemães e onde estavam os tchecos. Pode passar adiante. Opa. Então, os imigrantes boêmios, por onde é que eles vieram? Nós já vimos que
grande parte tinham sido lapidadores de vidro lá, que era uma indústria muito importante na Boêmia. Então, a maioria não eram camponeses os alemães que vieram, eram trabalhadores livres e artesãos. Eles eram, na época, boêmios, cidadãos do Império Austríaco, e vieram com o passaporte do Império Austro-Húngaro. Então, eles não eram cidadãos alemães, eles eram de etnia alemã, de fala alemã. Então, para responder a pergunta que eu fiz lá no início, eles etnicamente eram alemães, falavam alemão, eram cidadãos do Império Austro-Húngaro, aliás, cidadãos do Império Austríaco, e vieram com o passaporte do Império Maior, que era o Império Austro-Húngaro. Está entendido isso? Então, mas eles não eram tchecos? Não, porque a Tchecoslováquia nem existia na época. Quando esses imigrantes vieram para cá, eles vieram de 1873, os aqui da região, até 1918, quando o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, nessa época, existia o Reino da Boêmia, que fazia parte do Império Austro-Húngaro. E, com a desagregação do Império Austro-Húngaro, aí sim, é fundada a Tchecoslováquia, em 1918. Mas nessas alturas, os colonos daqui já estavam aqui, né? Então eles não poderiam ser tchecos. Hoje sim, se eles estivessem morando naquele território, eles seriam tchecos. Porque em 1993 foi criada a República Tcheca. Então, isso aí daí tem toda uma questão depois que os colonos saíram de lá, que foi a Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo do Hitler perseguiu vergonhosamente os tchecos. E depois que o Hitler foi derrotado na guerra, todos os cidadãos de etnia alemã foram expulsos, não só da Tchecoslováquia, como de todo o leste europeu. Entre 12 e 15 milhões de alemães étnicos tiveram que pegar a mochila nas costas e sair em 48 horas, a pé. Ou eles voltavam para a Alemanha ou emigravam para algum país. Vocês já imaginaram o que são de 12 a 15 milhões de pessoas? Então, isso é a minha contribuição para a história dos imigrantes boêmios. Abrimos para perguntas. Eu quero, antes das perguntas, eu quero dizer que o Genealogia RS lançou esse livro, que é uma lista de mais de 7.000 imigrantes boêmios que vieram para o Rio Grande do Sul, de 64 a 1918. Então, é um livro que está para venda. Quem se interessar, tem essa lista toda, e nesse livro tem um artigo meu sobre a história, sobre a formação do Império Austríaco, do Império Austro-Húngaro e sua diversidade étnica. Então tem toda essa história, mais ou menos isso que eu falei hoje e alguma coisa a mais. Fala das outras etnias também no livro. Perguntas? Sim. Eu não quero desviar do tema da palestra, parabéns pela fala, achei muito rica em informações. A minha dúvida seria só sobre a território da Silésia. Eu sou descendente de um imigrante que veio de lá, família Butke. Eles fazem parte dos primeiros imigrantes de Santa Cruz do Sul. Até o nome desse meu antepassado ele consta lá no monumento do imigrante, é o August Butke, a família.
E eles vieram, assim como muitos outros, desse território, né, assim como o alemão Schlesien, a parte baixa, do Niederschlesien. E eu queria entender um pouquinho toda essa questão geográfica que você mostrou ali nos mapas, né? A Silésia, ela de certa forma fazia parte do Império Austro-Húngaro também, eu imagino eu, na época, mas não era a Boêmia, né? Era territórios realmente diferentes. Então, se pudesse contextualizar um pouquinho só nessa questão. Sim, a Silésia, ela é um todo maior, né? Fica próximo da Polônia, mas pertencia para a Prússia. Basicamente, quase todo o território pertencia para a Prússia. E uma pequena parte no sul, sudeste da Silésia, pertencia pro Império Austro-Húngaro, não para a Boêmia, porque ali existia a Boêmia, a Morávia e a Silésia austríaca. Então, era uma pequena parte da Silésia que pertencia para o Império Austro-Húngaro. Antes da Segunda Guerra Mundial, o Hitler fez o Acordo de Munique e anexa essa parte que era da Tchecoslováquia, essa parte da Silésia que pertencia para a Tchecoslováquia, mas tinha aproximadamente 40% de alemães étnicos. Então, o Hitler anexa a Alemanha, isso. E já durante a guerra, ele invade a Tchecoslováquia e persegue, manda matar um monte de tchecos, né? Então, é uma história muito triste e depois vem a revanche, depois da derrota na guerra. Mas era isso, então, a Silésia, ela fazia parte da Prússia, a maior parte, e uma pequena parte pertencia ao Império Austro-Húngaro. Eu queria só fazer um adendo. Claro que isso aqui não é peça de museu, até porque é um xerox e está plastificado. Mas a gente tem um passaporte aqui que eu vou passando, vocês podem ir olhando. É de um imigrante do Império Austro-Húngaro, boêmio. O nome dele é Johann Hitler, é um dos fundadores aqui da nossa linha Isabel. Então, assim, para vocês verem como era. Assinado pelo Franz Josef I, que era o imperador, do Império Austro-Húngaro, que por sinal era primo direto do nosso Dom Pedro II, que também. A nossa Dona Leopoldina, a princesa Leopoldina, era filha da casa dos Habsburgos, né? Então, eu vou passando, se vocês querem dar uma olhada, pode ficar à vontade. Cristiano, inclusive, só para aproveitar o que tu falou, a imperatriz Leopoldina, ela era da casa dos Habsburgos, filha do Francisco I, e ela ajudou a desenhar a nossa bandeira, a bandeira do Primeiro Império, e nesta bandeira, o verde significa a Casa de Bragança, do Dom Pedro I, de Portugal. E o amarelo significa a Casa dos Habsburgos, que era a dinastia da qual provinha a imperatriz Leopoldina. Muitas vezes, quando eu estava na escola, diziam: o verde representa as matas, o amarelo representa o ouro. Que nada! Essas cores eram políticas, representavam os Bragança de Portugal e os Habsburgos. Posso falar? Sim, Colchão. Eu, quando eu caminhei aí na sala, vi o original do livro do cinquentenário de Terésia, né? Da chegada dos boêmios em Terésia, neste vale do Sampaio. E fui pedido por uma descendente Weiss dessas famílias boêmias, que foi gerente do INSS em Lajeado, para traduzir a crônica do Stör, eu não me lembro do primeiro nome dele, era um dos integrantes
poemas. Eu só queria dizer, quando vi isso, que eu traduzi, eles editaram um jornal, imagina só, em 1923, festejaram 50 anos, cinquentenário lá na Teresa, e fizeram um jornal inteiro das comemorações. E o Sister contou a história da sua vinda para o Brasil como filho de imigrante, com idade de 10 ou 12 anos, e ele vivenciou todo esse período inicial aqui desse grupo. Se não existe a tradução disso por aí ainda, eu coloco à disposição. Era tudo em alemão. Sim. Aqui só referente ao Jochen Wiesner, ele é meu tetravô. E ele é da origem de Johannesberg, Naivs. Isso é no norte da Boêmia, já próximo da fronteira com a Alemanha. Eu tenho todo o histórico dele aqui, de lá. Ele serviu 8 anos na guerra da Itália. Eu tenho todo o histórico aqui até ele falecer. Eu tenho dos meus tetravô, bisavô, avô, tenho todos os históricos. Jacob. O senhor já ponderou antes que lá na Boêmia, lá se trabalhava muito com vidro, né? Com inscrições em copos, essas coisinhas todas. E aí eu li no livro, acho que de Joseph Humann, que depois da vida da Torres, ele era de lá, veio lá como professor, fundou um monte de sociedades. Ele tinha aquele princípio do Vereinsgeist, né? O espírito de sociedade. E ele, quando ali alguém fala que os boêmios eles não viviam muito tempo, pelo menos os homens que trabalhavam com vidro. A base era 30, 35 anos, por causa daqueles farelinhos de vidro, tudo que iam se instalava no pulmão, e aí todos morriam. E por causa disso eles eram pessoas super alegres, porque eles aproveitavam aquele tempo que eles viviam, dos 25 aos 35 anos, para viver, para festejar, fazer tudo, porque eles têm uma história de serem muito alegres. O que o senhor sabe ponderar sobre essa coisa dos vidros, tudo que era com eles lá? Eu sei que na Petrópolis até fez um convênio com eles lá agora, para eles aprenderem negócio de vidro, acho que para turismo, para tudo ali. O que eu sei é que basicamente no norte da Boêmia, basicamente nessa região de fala alemão do norte da Boêmia, havia os fabricantes de vidro. Eram muitos, era uma indústria muito forte. O Jochen, ele de início ele era lenhador, o pai dele. Depois, quando ele voltou do exército, com o irmão dele, trabalhou na fábrica de tecidos. E dali ele veio, casou lá e veio para cá. Casou com uma Bergmann. E aí ele veio para Linha Isabel. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: nós temos aqui a presidente da Associação Tcheca de Porto Alegre. Pode levantar, por favor? E temos um professor que vem da Tchecoslováquia, da República Tcheca, que ensina a língua tcheca. Eu estou apresentando os dois pelo seguinte: vocês viram pela história que o pessoal que veio para cá, basicamente para essa região aqui de Venâncio Aires, e tem, eu no fim não falei sobre onde que os boêmios de fala alemã se estabeleceram.
mas Nova Petrópolis, Linha Imperial, essa região toda, na região de Jaguari, Paverama, Linha Brasil, Santa Cruz, Santo Ângelo, tem alguma coisa? Nova Milano, isso é na divisa mais ou menos em Alto Feliz com Farroupilha, e muitos foram enviados para Garibaldi, Bento e Caxias, mas como eles acharam que a terra era muito montanhosa, eles acabaram se dispersando dali, e grande parte desses foram para Missões. Em Santa Catarina, basicamente em São Bento do Sul, Mafra, Rio Negro, e quero dizer que muitos dos imigrantes boêmios não entraram diretamente em Porto Alegre, mas eles vieram, desembarcaram em São Francisco, em Porto São Francisco, em Santa Catarina, e muitos se estabeleceram por lá e outros vieram para o sul. Então, só para ter uma ideia. Então, por que eu apresentei a presidente da Associação Tcheca e o professor de língua tcheca? Porque hoje, mesmo tendo sido de origem alemã, mas hoje não, para vocês entrar e conhecer a terra dos antepassados, é importantíssimo vocês conhecerem a língua tcheca. Certo? Sim. A nossa associação é em Porto Alegre. E tem algumas famílias tchecas em Porto Alegre agora descendentes. Mas a associação tem um núcleo em Ijuí e agora um núcleo aqui em Venâncio Aires também. E a República Tcheca, através do Ministério das Relações Exteriores, dá apoio para a nossa associação. Eu posso apoiar também os núcleos e também manda um professor de tcheco, de língua tcheca, que está dando aula em Porto Alegre para a associação e para os boêmios em Nova Petrópolis. O curso é gratuito e algumas turmas ele tem online também. Se alguém estiver interessado em participar, estamos aqui. Professor, quer falar alguma coisa? Bom, eu acho que Karen falou absolutamente tudo, né? Mas eu fico feliz que a República Tcheca faz esse esforço, né, para enviar um professor no lugar onde imigraram as pessoas do atual território da República Tcheca, né? Então, eu fico muito feliz que aqui tem esse interesse na República Tcheca e na história dos boêmios, que é quase a mesma coisa, né? Você explicou, na história é bom. Muitas coisas, mas ao fim da conta, se alguém é descendente boêmio, agora tem que viajar para a República Tcheca para conhecer o país do antepassado. Quem for estudar a sua história, a sua genealogia, é importante conhecer a língua tcheca, até porque todos os nomes dos lugares que eram nomes de colonização alemã, eles são hoje nomes tchecos, alguns bastante diferentes do original, certo? Sim. Porque falamos sobre, por exemplo, que muitas pessoas aqui no Rio Grande do Sul sabem a cidade que antigamente se chamava Reichenberg, e hoje em dia se chama Liberec. A mesma cidade, mas com nome diferente. Assim, quase todas as cidades na República Tcheca têm nome alemão e nome tcheco. Tá certo, obrigado. Jacob. Só quero ponderar que eu tive a aventura de conhecer a República Tcheca com um professor da Alemanha e um outro casal do Rio. Temos um congresso na Alemanha, nós fizemos um tour pela República Tcheca. Ficamos 3 dias em Praga. Mas Praga realmente é uma cidade maravilhosa, de história, de tudo, aquelas pontes todas do Brasil. E é a capital da cerveja. A cerveja mais antiga, acho que é a Cambrinos, que é conhecida, se toma lá. E eu comprei um copo de chopp daqueles grandão para mim lá na República Tcheca. Eu tenho ainda a honra de guardar na minha casa, aquele só que para encher, para beber tudo. E aí eu vim dirigindo a Kombi, junto com o professor da Alemanha, e nós passamos pela Bemaval. A Boêmia é uma região muito bonita, até hoje eu me lembrava dessa história nossa aqui, do Boêmia aqui. Quando eu passei, tive a aventura de passar pela Boêmia e voltar para a Alemanha.
Mais perguntas? Sim. Eu vi que ali está colonização, então veio para cá, para a região da Minha Cecília, Minha Isabel, e Alto São Pai e Venâncio Aires. Tá, quais os sobrenomes que são, tem alguns sobrenomes que são, que a gente possa identificar? Eu sou Wagner com Rep. Aí talvez eu seja alemã, talvez seja poema. Faz favor, isso é importante, nem todos sabem. A família Rex é muito lá. Eu queria me identificar se eu sou poema. Vou me intrometer um pouquinho na palestra. Ali nós temos a exposição referente à imigração alemã, de língua alemã. Nós temos uma salinha escondida ali atrás, que é a respeito da Boêmia. Aqui a gente tem, ali depois vocês querem olhar todos, tem em torno de 50, 60 sobrenomes daqui do município que são todos boêmios. Alguns aqui, por exemplo, Weber em alemão é tecelão. Weber tem alemão, tem de tudo que é nacionalidade. Agora tem outros aqui, assim, os Rexigel, todos os Rexigel do município são boêmios, o Sigmeister, Uri, os Pius. Então, isso está ali na salinha. E ali agora a gente andou revisando, passou em quase todos os cemitérios do município, as lápides de imigrantes que ainda estão inteiras, que vieram, e não nasceram aqui, nasceram na Europa mesmo, que vieram criança, estão fotografadas ali. Tem um QR Code ali, se alguém quiser pode bater foto, QR Code, leva para casa depois para olhar. Muitas dessas lápides têm até o nome da cidade, tem lá Gadlos, Reichelberg, de onde vieram. Como tu falasse, Cristiano, os nomes de profissões, esses vocês vão encontrar em todos os países que falam alemão. Por exemplo, Weber, era o cara que fazia os tecidos, né? Então, Weber vai se encontrar em todos os países onde se fala alemão, tu encontra esse sobrenome. Agora tem outros nomes que são típicos, né? Por exemplo, Sieben Eichler. Esse era o nome típico da Boêmia. Voltando ao assunto sobre os lápis, quase todos os imigrantes atrás, eles têm uma escrita em alemão, né? Alguns dizeres, né? Tipo versos, e também tem lápides quando eles estavam vivos, eles escreveram e depois foram colocados. Alemão. Tem muita a moça ali que a senhora falou sobre não sabe se é tcheca, não sabe se é alemã, não sabe isso, não sabe mais o que. Sabe sim. Pesquisa, a gente faz caminhando de volta às suas origens. Tá? Da melhor maneira que tem. Porque na tua certidão de nascimento, na tua certidão de nascimento, tem o nome do teu pai e da tua mãe, provavelmente, né? E dos avós. E tem uma época até dos bisavós. Na certidão de nascimento do teu pai, começa o pai dele, que é o teu avô, e o avô do teu pai, que são os bis. Esse é o caminho. Tá? Nós temos um Facebook, que hoje ainda é a ferramenta mais prática, Genealogia RS, tá? E entra lá, a gente faz algumas perguntinhas assim para ver se realmente a pessoa está a fim de pesquisar ou está somente a fim de desbiolotar, né? Então, e lá tem bastante. Eu estava olhando agora o nosso volume 3 aqui, tem 4 famílias boêmias. Entende? E no volume 4 que nós estamos fazendo, tem pelo menos entre as 50 famílias, tem 5 famílias que são boêmias. Né? Então, aos poucos, a gente começa a ter um acervo muito grande. O Genealogia RS possui um acervo de 1.650.000 nomes.
No momento, nós não estamos ajudando ninguém a fazer sua genealogia, porque nós estamos escrevendo o livro em função dos 200 anos, aí nós temos que tocar isso, aí não dá, entende? Mas a gente tem alguma coisa que a gente pode orientar, olha, tem isso, tem aquilo, né? Normalmente os boêmios eram católicos, né? Os alemães, sim. Quando é evangélico, nós temos os livros de muitas comunidades evangélicas que nós digitalizamos, está à disposição, entende? Então hoje, cada vez mais, está mais fácil fazer pesquisa. Então com esse livro aqui, tá? Com esse livro aqui, já tem uma porção de sobrenomes, né? Já tem uma porção de sobrenomes. E aqueles boêmios que entraram por São Francisco, Porto de São Francisco, no site da Prefeitura de Joinville, entra lá, tem algum lugar lá que diz, clica aqui para ver os imigrantes. Eles relacionaram esse pessoal. Então está cada vez mais gente conseguindo encontrar os boêmios. Não os tchecos estão lá, entende hoje, tá? É isso aí. Então, mais uma vez um comercial. Quem se interessar por esse livro, com mais de 7.500 nomes de imigrantes boêmios, está à venda, custa R$90. Baixou? Ele baixa os preços. Olha assim. Mais alguma pergunta? Bom, eu quero agradecer ao Cristiano Pilos, que a gente conseguiu fazer essa promoção conjunta para falar sobre a história dos boêmios. E quando precisarem alguma coisa, inclusive sobre imigração alemã, eu estou com várias palestras. Fiz uma palestra em Arroio do Meio, que não é muito longe daqui, sobre a contribuição dos alemães nesses 200 anos de imigração, e falei daquilo que se comemora e daquilo que não se comemora, quer dizer, as perseguições aos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Então, estou escrevendo um artigo sobre isso, que vai ser publicado no Famílias de Origem Alemã, volume 4. Esse é o volume 3. Em junho nós vamos lançar o volume 4 com esse artigo. Então, mais uma vez, no nosso site, genealogiars.com, nós temos um calendário de todas as atividades que estão previstas para esse ano dos 200 anos. Tá? Então, para 20 de outubro, 20 de outubro, estaremos pela região, mais precisamente na linha Sicília. Vai ter um evento lá e nós estamos, provavelmente o Décio vai ter que voltar de novo e falar mais um pouco. Isso junto com o pessoal da rádio e lá. Né? Mas na programação, no site, todas essas palestras, elas são gravadas e são colocadas no nosso canal do YouTube. Lá já tem cerca de 50 palestras, entende? E vocês podem assistir. Tem umas palestras bem interessantes. De minha parte é isso. Muito obrigado agora.
quero agradecer a presença de vocês. E a gente fica feliz em saber que tem muitas pessoas que se interessam em conhecer a história, principalmente a sua história, da sua família, né? Eu passo para o Cristiano, se quiser falar maior. Então, muito obrigado. Bem, acho que damos por encerrado, então, nós que agradecemos a disponibilidade deles, e a gente queria entregar umas lembranças de Venâncio para que voltem outras vezes e nos ensinem mais um pouco. Seu Décio, eu pedi ao Dr. Flávio, que é um dos nossos fundadores do museu, que lhe entregasse essa lembrança que foi deixada pelas soberanas da FENACHIM. Era real, mas elas infelizmente não puderam ficar até o final para lhe entregar. Então o Dr. Flávio foi presidente da FENACHIM, então nada mais justo que ele lhe passasse em nome delas essa lembrança. O Dr. Flávio é meu parente. Mas que chique, que dá. Peço a Andréia que faça a entrega agora ao senhor Décio da nossa lembrança e permaneçam aqui para nós fazer um registro. Senhor Schmidt, peço ao nosso colaborador, senhor Josinar, que faça a entrega dessa lembrança também. Terminaram as lembranças, né? Ok, então vamos lá para tirar fazer um registro. Tief drin im Böhmerwald, da liegt mein Heimatort. Es ist gar lang schon her, dass ich von dort bin fort. Doch die Erinnerung, die bleibt mir stets gewiss, dass ich den Böhmerwald gar nie vergiss. Es war im Böhmerwald, wo meine Wiege stand, im schönen grünen Böhmerwald. Es war im Böhmerwald, wo meine Wiege stand, im schönen grünen Wald. O holde Kinderzeit, noch einmal kehr zurück, wo spielend ich genoss das allerhöchste Glück, wo ich am Vaterhaus auf grüner Wiese stand und weithin schaute auf mein Vaterland. Es war im Böhmerwald, wo meine Wiege stand, im schönen grünen Böhmerwald. Es war im Böhmerwald. Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an. Sei bei uns Herr und Weise, ja mache selbst die Bahn. Sei bei uns auf dem Meere mit gnadenreicher Hand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Gott sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land, ins Land, das ich dir zeige, durch meine starke Hand. Auch wir vertrauen feste auf Gott sein heilig Wort. So gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort.
Jetzt geht das Schiff ins Meere, bald ist es in dem Lauf. So falten wir die Hände, zu Gott sehen wir hinauf. Er wolle uns beschützen mit seiner Vaterhand. So sind wir froh und fahren nach dem Brasilienland. Nach vielem Wunsch und Sehnen, nach vielem Wunsch und Wort, hör ich ein großer Jubel, ach was erblick ich dort. Ich sehe jetzt von ferne, das ich noch nie erkannt. Seid froh, ihr meine Brüder, ich seh Brasilienland. Willkommen, spricht der Kaiser, willkommen seid ihr mir. Ihr sollt Anteil bekommen an meines Lands Revier. Ich will euch wohl beschützen mit gnadenreicher Hand. Ihr meine Untertanen in dem Brasilienland. So sind wir nun verbunden in das Brasilienland. Ach Vater, bleibe bei uns mit deiner Vaterhand. Versorge uns mit Nahrung, sei bei uns in der Not. Verlass uns nicht im Leiden, verlass uns nicht im Tod.